vocês sobre ordenação. No caso, ordenação utilizando o método bolha. Bom, a ideia geral de uma ordenação é você colocar na sequência crescente ou decrescente uma sequência de valores. No caso aqui, eu peguei a ideia de um baralho, onde nós temos a carta número 6, número 2, a rainha e o valete. E o método de ordenação é mais ou menos a mesma coisa que você ordenar. Você, pela sequência numérica, você sequenciar seus valores. Então, aqui temos ele ordenado. O método bolha ou bubble sort é um método onde os elementos maiores são os mais leves e sobem como bolhas até posições corretas. Métodos maiores, ou seja, métodos com maiores valores. A ideia é mais ou menos essa: você tem bolhas de vários tamanhos e as bolhas maiores vão sendo ordenadas. Pronto. A ideia fundamental é fazer uma série de comparações entre os elementos do vetor que você está trabalhando com seus valores. Vamos pegar como exemplo esse vetor de 8 elementos. Aqui eu tenho vetor original. Você percebe que ele está desordenado, mas o último elemento, o elemento mais pesado, já está na sua posição, o que facilita muito a execução do algoritmo. Então eu pego de 2 a 2, eu vou comparando. 25 e 48, 25 é menor que 48, então não preciso mexer. Agora, 48 é maior que 37, aí eu faço uma troca, fica assim. Aí eu vou comparar 48 com 12, faço a troca. Comparo 48 com 57, eles já estão na ordem crescente, no caso desse exemplo, claro, né? Então eu não faço troca. 57 e 86 também já está na ordem. 86 é maior a 33, eu faço a troca. 92 já está na posição. Então agora o meu vetor já está ordenado. E eu vou não está ordenado, porque veja só, o 12 e o 33 estão perdidos. Então eu vou repetir todo esse processo. 25 e 37 está certo, eu não mudo. Opa, 37 é maior que 12, faço a troca. 37, né? 37 é maior que 48. Não, tá certo, não troco. 48 é menor que 57, não troco. 57 é maior que 33, faço a troca. E eu vou repetindo isso até o último elemento, né? 57, 86, 92 já estão em ordem. Esse algoritmo, apesar de já estar em ordem, ele vai fazendo comparação esse com esse, até finalizar. Olha só, 25 e 12, o 25 é maior que o 12, então eu tenho que fazer essa troca. Daí não troco, não troco, não troco. Ficou mais alguma coisa? Não. 57, 86, 92 já estão ordenados. Porém, eu comparo esse com esse, comparo esse com esse.
Vamos criar uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro, o número de elementos do meu vetor, e um ponteiro do primeiro elemento do vetor. Para quê? Para eu trazer o vetor na memória. Então a ideia do meu algoritmo seria mais ou menos essa. Eu vou ter dois fors, né? Vamos olhar aqui parâmetros. Isso aqui é o número de elementos, isso aqui é o meu vetor, tá? Estou passando meu parâmetro por referência, porque o que eu alterar aqui eu altero no meu programa principal. Então eu tenho um for. Um for vai ser esse primeiro for que tem um que a gente chama de controle. Ele está indo de trás para frente. O segundo for é que vai fazer as comparações. Olha só, se o elemento que eu estou analisando for maior que o próximo elemento, eu vou fazer a troca. Então eu vou armazenar o primeiro elemento numa variável auxiliar. O próximo elemento recebe o valor como atual, e o valor que eu armazenei aqui vira o próximo, né? Então vamos fazer um teste de mesa com o nosso vetor, né? Nosso vetor original, tá? Do exemplo anterior. Então o n vai receber 8, porque é o número de elementos, e o v é o próprio vetor que eu estou passando por ponteiro, tá? Então veja. Opa, vamos voltar um. Então aqui eu tenho as minhas variáveis i, j. O i é o controle do primeiro laço. O j é do segundo laço. Aí eu tenho aqui as trocas, o elemento que eu estou analisando e o próximo. O tempo é justamente para eu armazenar o valor, né? É aquele programinha básico que se aprende na primeira aula de programação de trocar valores, né? Então a ideia é o seguinte: é o i travar numa posição do vetor, o j ir comparando aquele elemento do i em particular com todos os outros elementos, tá? Esse é um algoritmo que a gente chama n quadrado, porque eu repito n vezes o laço do i e n vezes o laço do j. Então vamos ver, vamos analisar. Olha só o que acontece. O i é n menos 1. Então n menos 1, o n é 8. Então ele vai começar 7. Por quê? Porque o limite é 7, porque eu vou de 0 a 7, tá? O j ele vai percorrer todos os elementos do vetor, e ele vai parar quando o j for igual ou maior a i, ou seja, enquanto o j for menor que i, eu continuo executando isso. Então vamos ver como que acontece, né? Aqui embaixo é o vetor resultante. Então eu tô meu i 7, tá aqui meu i. O meu j é 0, então eu estou analisando 25. Aí eu vou comparar. Aqui, ó. Se VJ for maior que VJ mais 1, eu troco VJ e VJ mais 1. 25 é maior que 48? Não, ele não é maior que 48. Então eu não faço nada. Está aqui o meu vetor resultante. Tá? Então eu não executo o if. E aí eu vou atualizar o J. O J vai agora para a posição 1. Tá? Então meu J está aqui. Então eu vou comparar 48 com 37. Então VJ é 1, VI é 48. VJ mais 1, 37. 48 é maior que 37? É. Então tem troca. Então eu venho para cá, temp, eu armazeno o valor de J. Então o valor de temp eu vou jogar em 48. Ou melhor, 48 eu vou armazenar em temp. VJ é o VJ mais 1. Então eu vou armazenar no 37, porque o meu J está aqui.
meu J mais 1 está aqui. Então eu tenho que fazer esse cara vir para cá e esse cara vir para cá. Então veja lá. Armazenei 48 em temp e armazenei o 37 no valor do VJ. Aí o que eu faço? VJ mais 1 é igual ao valor de temp. O que é o valor de temp? O valor de temp é 48. Então J mais 1 é 48. Olha aqui. Meu vetor está trocado. Aqui é o J e aqui é o J mais 1. Feito isso, eu vou pro J2. O J2 está aqui. Eu vou comparar esse elemento com esse elemento. 48, olha lá, VJ, que é 48, é maior que VJ mais 1? É maior. Se é maior, eu tenho que fazer uma troca. Eu tenho que mandar esse cara para cá e esse cara para cá. Então eu vou armazenar o valor de VJ em temp, né? Então 48 no temp, tá? Atribuo VJ igual a VJ mais 1, então agora VJ vale 12, né? E aí eu tenho VJ mais 1, tenho temp vale quanto? 48, então VJ mais 1 agora vai valer 48. Veja só o que aconteceu. O J está aqui, o J mais 1 está aqui. Fiz a troca. Agora vamos para o meu J valendo 3. Então eu estou aqui. Então eu vou comparar esse cara com esse cara. Esse é o J e o J mais 1 está aqui, que é o I, é o J igual a 4. 48 e 57. Então vamos aqui. VJ é maior que VJ mais 1? 48 é maior que 57? Não. Então eu não faço troca. Então eu vou para o próximo. Quem é o próximo? O meu J vale 4. O J mais 1 vale 5. Lógico. 57 e 86. 57 é maior que 86? Não, ele não é maior que 86. Então também eu não faço nada. Está aqui o vetor resultante. 25, 37, 12, 48, 57, estou aqui, né? 86. Agora a gente vai para o meu J valendo 5. Olha aqui o J valendo 5. J está aqui. J mais 1 é o 6. Aí eu venho para cá, ó. Então VJ 86 e VJ mais 1, 33. 86 é maior que 33? É maior, então eu tenho que fazer aqui a troca. Eu vou pegar o valor de VJ e vou armazenar em temp, ou seja, temp vai valer 86. Vou pegar o valor de VJ e ele vai valer VJ mais 1. Quanto vale VJ mais 1? 33, olha só. Olha aqui. Então ele vai valer 33. Aí eu vou pegar o valor de temp e atribuir a VJ mais 1. Então aqui vai valer 86. Olha o vetor resultante. 33 aqui, 86 aqui. Fiz a troca. Então agora aqui isso aqui seria VJ e aqui VJ mais 1. Vamos seguir. Agora o meu J está valendo 6. Olha aqui, né? O J está valendo 6. Então ainda ele é menor que o I. Então eu continuo. O que eu tenho aqui? Então aqui eu tenho meu J e o J mais 1 é sempre o próximo. Então J vale 86, VJ 86, VJ mais 1 92. 86 é maior que 92? Não. Então eu não vou fazer troca. Então, ó, tá aqui o resultante. Aí eu, claro, eu estou num laço, eu vou andar. Olha o que aconteceu. O J está igual ao J. Olha aqui a condição de parada do laço. Eu repito o laço enquanto o J for menor que I. Feito isso, eu saio do laço J e volto para o laço I. Lá no laço I,
né? O que acontece? I menos menos, lembra que o I valia 7, o I vai valer 0. Aí eu venho para cá e vou repetir todo o processo para quê? Para continuar ordenando, porque ó, eu tenho 33 fora de ordem, tenho o 12 fora de ordem, então eu vou repetindo até tá tudo ordenado, né? Todo o processo vai se reiniciar. Uma conclusão: perceba o que o mesmo com os valores ordenados, o algoritmo faz n repetições até chegar ao último elemento. O que eu quero dizer com isso? Mesmo esses dois ordenados, eu vou passar aqui uma vez, vou passar aqui outra vez. Ele não para. Essa implementação ela não tem a capacidade de verificar se um elemento já está ordenado ou não. Ele vai repetir n vezes esse laço. Aí agora aqui, vamos dar uma olhada no programa principal. Aqui eu entrei com o meu vetor. Você poderia entrar de outra forma, né? Aqui eu estou passando o parâmetro. Lembra que lá eu estou passando por referência. Então, quando eu passo por referência, eu não preciso atribuir a uma variável para receber o valor. Por quê? Por referência, eu passo a referência do endereço de memória da variável, que no meu caso é o v, que é o meu vetor. E o que ele altera na variável original, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Aqui esse laço é só floreio, é só para imprimir o resultado, né? E o resultado da ordenação vai ser essa: 12, 25, 33, 37, 48, 57, 86 e 92, tá? Bom, vamos dar um upgrade nesse método, né? Por quê? Porque ele repete mesmo depois que eu tiver coisas ordenadas. Então, nós vamos verificar isso, porque olha, ela continua fazendo as comparações até mesmo depois dos dados terem sido ordenados. O que nós podemos fazer? Interromper o processo quando houver uma passagem inteira sem trocas, usando o que? Uma variável de controle. Então olha lá, eu criei uma variável chamada troca. É o mesmo algoritmo. Eu tenho aqui a troca e aqui eu tenho um outro negocinho que eu já vou falar para vocês. Então eu criei uma variável troca que vai verificar se houve troca ou não. Então, se a minha troca valer 0, não foi realizada trocas. Se a minha troca for 1, quer dizer que houve troca. Então, com isso, eu consigo fazer uma estrutura que não fique repetindo n vezes, mesmo que eu já fiz a troca e já está ordenado. Então, como que acontece? É o mesmo algoritmo. Aqui eu tenho o meu i, aqui eu tenho o meu j. Entre o i dentro do i, toda vez que o i for reiniciado, eu vou reiniciar a troca valendo 0. Sempre que houver uma troca, ou seja, quando vai haver uma troca? Quando eu entrar nesse if. Essa troca vai valer 1, tá? Então ele vai fazer n trocas aqui, tá? Então toda vez que tiver troca é 1, certo? Aí quando ele sai desse if do j, eu faço uma pergunta: troca igual a 0? Se a troca for igual a 0, ou seja, se não houve troca, eu retorno. Ou seja, esse retorno faz ele cair fora da função. Com isso, eu consigo tirar aquela questão de ele fazer n trocas, tá? Só isso. Então, com essas duas variávelzinhas, que a gente chama de flag, você consegue fazer esse controle. Se a troca for 0, não houve troca, né?
Se a troca for 1, houve troca, né? Então com isso você, mesmo depois dele ter ordenado, aquela questão dele ficar fazendo N comparações cai fora, né? Lembrando que isso aqui está dentro do J, né? Ou seja, está dentro do I, tá? Aqui tem uma versão recursiva do método bolha, tá? Lembra que toda recursão você tem que ter o caso base e o caso de recursão. O nosso caso base é troca, então toda vez, então olha, eu coloquei o algoritmo troca aqui como caso base e coloquei a recursão aqui, ou seja, se não houve troca, ele vai para o próximo, né? Se tem troca, ele troca, ou seja, veja só como funciona. Deixa eu voltar aqui. Veja, eu tenho a variável troca, ela sempre vai valer de 0 e 1. Então, só para relembrar, troca 0 e 1, não e sim. Então, quando ela valer 0, não tem troca. Quando ela valer 1, tem troca. Então, veja só. Vou inicializar, a função sempre inicializa a troca com 0, sem troca. Então, eu faço aquela comparação. J igual a 0, J menor que 1, J mais mais. Se o elemento for maior que o próximo, então eu faço a troca. Mesma coisa, né? Aqui a gente tem a mesma coisa e aí eu atribuo troca igual a 1. Quer dizer, houve a troca. Aí se troca for diferente de 0, aí eu faço a recursão. Ou seja, toda vez que a troca for 1, eu vou fazer a recursão. Toda vez que a troca for 0, eu não faço a recursão. Por quê? Porque troca igual a 0 quer dizer que já está ordenadinho. Tá bom? Obrigado. E é isso aí por hoje. Obrigado e até a próxima.